Bom dia, amigos. 29 de maio de 2025. 4h30 da manhã, aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília. 10h30 da manhã, na Ucrânia. E essa noite a defesa aérea ucraniana bateu 56 dos 90 UAVs russos, incluindo 10 abatidos, 46 suprimidos por guerra eletrônica. Então, pouca atividade. Deixa eu colocar o cursor. Tá vendo aqui embaixo? Então, aqui embaixo, veterano de guerra contra a Ucrânia e vice-prefeito de Stavropol, o Zaur Gurtsiev, morreu em consequência de uma explosão durante a noite. Então, já foi tarde. Aqui, lá em cima, tá vendo aqui em cima? É longe para burro, não sei se isso é coisa da Ucrânia ou acidentes domésticos, porque é muito longe. Incêndio e explosões relatadas na fábrica de defesa russa em São Petersburgo. Um grande incêndio ocorreu na fábrica de defesa Avangard, no distrito de Kalininsk, em São Petersburgo. Fumaça preta, espessa e chamas abertas foram vistas saindo dos andares superiores da instalação da Avenida Kondratievsky. Deixa eu ver, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, esse cara é perigoso, hein? Quando ele telefona para fazer a cabeça de alguém com aquelas mentiras deslavadas e descaradas. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, conversou por telefone com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, informou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. E o lado ucraniano já entregou ao chefe da delegação russa, Medinsky, um documento que reflete a posição ucraniana sobre os termos de um possível cessar-fogo. A informação foi confirmada pelo ministro da Defesa, Umerov. Alemanha e Estados Unidos compartilham os mesmos objetivos na política da Ucrânia, diz alto diplomata alemão a repórteres após aquela reunião com Marco Rubio. E ainda Zelensky informou ter feito 8 prisioneiros de guerra em 27 de maio, na cidade de Tiotiquino, distrito de Tiotiquino. É uma vila na região de Kursk, né, na Federação Russa. Agora, vocês querem ver uma piada? É uma piada... Espera aí, instante. Gente, quando eu li isso agora de manhã, eu fiquei pasmo. Porque a tua história, eu sei que o russo é mentiroso, eu sei que o russo é cara de pau. Pô, mas essa eu acho que extrapola tudo que eu podia imaginar. Todo mundo sabe que toda noite, com cessar-fogo ou sem cessar-fogo, a Rússia bombardeia prédios civis na Ucrânia, matando mulheres e crianças. Ponto. Todo mundo sabe. Muito bem. Agora, a Ucrânia fez realmente alguns ataques, muito poucos em relação ao que ela sofre ou recebe. Olha o que esse assessor do Kremlin... Olha, vou te contar, é muita cara de pau. O assessor do Kremlin, Ushakov, esse cara aí da foto, afirma que Trump não está sendo totalmente informado sobre os ataques terroristas massivos da Ucrânia contra cidades russas. Ataques terroristas massivos. Gente, meia dúzia de ataques a estabelecimento militar, diferente dos ataques com míssil balístico e outros geringonças do tamanho de um bonde contra civis. Esse cara é cara de pau. Autoridades russas dizem estar profundamente magoadas com o silêncio do Ocidente. Elas provavelmente informarão o Witkoff para que ele transmita... sei lá o que. Gente, é muita cara de pau.
Ataques terroristas massivos. Eu vou te contar, rapaz, esses caras vivem no mundo mentira, mundo de Alice no País das Maravilhas. Aqui para suavizar um pouco o dia, né, o clima, um MiG-29 ucraniano. Olha que capacete bonito, né, desse ucraniano de MiG-29, tá vendo? Bonito capacete. Então tá aí, um MiG-29 em ação, lançando bombas sobre o raio da Rússia. Haja estômago para aturar esses russos. Imagina a cabeça dos americanos sendo bombardeada com essas mentiras e reclamações todo dia. Vamos às baixas. Foram apenas 1.050 soldados. 0 tanques. Nenhum tanque apareceu na linha de frente para ser bombardeado. Estão todos escondidos. Um blindado apenas, quer dizer, devem ter feito poucos ataques de ontem para hoje, né? Apenas um blindado de transporte de tropa, 31 peças de artilharia, 81 UAVs e 56 veículos de logística. Não vamos perder mais tempo, vamos direto para a galeria dos membros deste canal. Membros são os apoiadores que, com uma quantia simbólica de R$ 2,99, apoiam o canal e ajudam este artista. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. A missão militar da União Europeia pode ser uma contribuição significativa para as garantias de segurança da Ucrânia, segundo a Kaja Kallas. Essa missão da assistência militar da UE, né, chama EUMAM, né? EUMAM Ucrânia. EUMAM Ucrânia. Essa missão pode ser uma contribuição significativa da União Europeia para as garantias de segurança da Ucrânia após um verdadeiro acordo de cessar-fogo. O artigo é muito longo, não vou ler ele todo não, porque são estudos para, né, depois de um cessar-fogo, depois de um cessar-fogo tudo serão flores. É empresa querendo reconstruir, é construtora isso, aqui. Então, se houver um cessar-fogo, o problema todo é conseguir um cessar-fogo. O problema todo é conseguir parar Putin. Ele não vai parar, alguém tem que parar ele. Como o único que poderia parar, que são os americanos, estão de rabo preso, não vão parar, não tem coragem nem de colocar sanções. Imagina mandar armas que possam ajudar.
Eu não vou continuar falando nisso, porque vocês conhecem a minha opinião. Deixa eu ler só um pedacinho disso, que o artigo é muito longo. Isso foi afirmado pela alta representante da União Europeia, Kaja Kallas, em Bruxelas, durante a cerimônia de transferência dos poderes do chefe do Comitê Militar da UE, do general austríaco Robert Bridger, para o tenente-general do exército irlandês Sean Clancy. O general Clancy assume esse cargo em um momento muito importante, quando estão em andamento as discussões sobre as garantias de segurança para a Ucrânia em caso de cessar-fogo. Ainda não chegamos lá, mas precisamos ter essa discussão hoje para estarmos prontos quando a hora chegar. A EUMEN será uma importante contribuição da União Europeia para as garantias de segurança da Ucrânia. A missão poderá treinar tropas ucranianas na Ucrânia, melhorando a qualidade e o profissionalismo do exército ucraniano a longo prazo. A melhor garantia de segurança para a Ucrânia é um exército ucraniano forte, enfatizou Kallas. E realmente ela tá certa nisso. A nova estratégia da União Europeia para o Mar Negro contém um componente de segurança significativo, consistindo em 3 áreas principais: a criação de um centro de segurança do Mar Negro para troca de informações e proteção de infraestrutura crítica, o desenvolvimento de um sistema de mobilidade militar e a neutralização conjunta de ameaças híbridas. O potencial da região é ofuscado pela guerra russa, pelas violações regulares do espaço aéreo e pelos ataques a portos e rotas marítimas. Do ponto de vista da segurança, nosso foco está em 3 prioridades principais. Em primeiro lugar, propomos a criação de um centro de segurança do Mar Negro, que servirá como um sistema de alerta precoce para a Europa no Mar Negro. Aumentará a consciência situacional e ajudará a proteger infraestruturas críticas, incluindo instalações costeiras e cabos submarinos, afirmou a alta representante da União Europeia. E aí o artigo continua nesse mesmo tom. A manchete do Militar-me é: Bild, Alemanha financiará a produção de mísseis de cruzeiro na Ucrânia com alcance de até 2.500 quilômetros. A Alemanha pretende alocar financiamento à Ucrânia para desenvolver e produzir em série mísseis de cruzeiro com alcance de até 2.500 quilômetros. O meio de comunicação alemão Bild noticiou isso. De acordo com o relatório, o apoio financeiro chega a milhões de euros para reforçar a indústria de defesa da Ucrânia. O Político, outro jornal, também relata que um novo pacote de ajuda militar para a Ucrânia será anunciado durante a reunião de hoje, entre o presidente, na reunião de ontem, entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o chanceler alemão Friedrich Merz em Berlim. O pacote, que deve valer bilhões de euros, incluirá sistemas de defesa aérea, outras armas e componentes técnicos para permitir que a Ucrânia produza mísseis de cruzeiro. Detalhes sobre os modelos de mísseis e seus componentes, é claro, que não foram divulgados. O estabelecimento da produção em massa dessas armas de longo alcance permitirá que as forças de defesa ucranianas ataquem alvos estratégicos em áreas mais profundas do território russo. O míssil Long Netune, Em março, Zelensky anunciou que a Ucrânia havia aumentado o alcance do seu míssil de cruzeiro Netune, produzido internamente para 1.000 quilômetros. Hoje, também houve relatos sobre o novo programa de mísseis. Alcançamos resultados significativos. O novo míssil ucraniano realiza um ataque preciso com alcance de 1.000 quilômetros. Agradeço aos nossos desenvolvedores, fabricantes e militares ucranianos, disse o presidente. Vale ressaltar que as forças de defesa vêm utilizando há algum tempo os mísseis de cruzeiro do sistema Netune para atingir alvos importantes
dos ocupantes russos. Em 2024, esses mísseis de cruzeiro atingiram depósitos de munição tanto em territórios temporariamente ocupados quanto na Rússia. Além disso, depósitos de combustível do país agressor também foram alvos. A adaptação do míssil antinavio Netune para atingir alvos terrestres foi relatada pela primeira vez em abril de 23. Naquela época, um representante do Ministério da Defesa ucraniano anunciou que engenheiros estavam trabalhando na modificação do míssil para atingir alvos terrestres. O longo Netune pode ser lançado a partir do mesmo lançador da versão antinavio original do míssil de cruzeiro R-360 Netune. O míssil foi equipado com um novo sistema de orientação e um sistema de posicionamento por satélite para controlá-lo durante a fase de cruzeiro. Na fase final de voo, a orientação é realizada por meio de um sistema de homing infravermelho. Lógico que vão me perguntar qual é a diferença do míssil ser um míssil para o mar, né? Um míssil naval, marítimo, ou um míssil para atacar em terra. No caso do mar, a trajetória dele era retilínea por cima do mar. Então bastava ele ficar 50 ou 100 metros acima do mar, que ele já estava em direção ao alvo e longe dos radares. Para ser um míssil terra-terra, já é mais complicado, porque a terra tem acidentes, a terra tem montanhas, tem árvores, tem prédios, tem um monte de coisa. E o míssil não pode simplesmente pegar uma altura porque vai aparecer nos radares. Então, ele tem que ir o mais baixo possível dentro da segurança que faça ele ir contornando os obstáculos. Essa é, não vou dizer a mágica, mas a dificuldade. É claro que eu não ia colocar coisas que o Lavrov diz, que ele é um mentiroso, as besteiras que ele diz não servem para nada. Mas, na verdade, o que eu quero informar é o que vem depois, que a Devana, que é uma jornalista, a Devana explica com muita propriedade. Mas para a Devana explicar, eu tenho que dizer as besteiras que esse idiota está dizendo. Ele disse que as novas negociações entre Rússia e Ucrânia serão anunciadas em breve. Isso é aquela balela para botar uma cenoura na frente do Trump e para o Trump ficar enrolando e não botar sanções. Moscou exigirá, preste atenção que aí é que interessa, Moscou exigirá que a Ucrânia revogue as leis discriminatórias e adote um status neutro e livre de armas nucleares. Leis discriminatórias é que eu vou pedir para Devana explicar. Opa! Então, esta é a Devana. As leis de discriminação exigem que os ucranianos sejam atendidos em ucraniano, porque antes era negado o atendimento em ucraniano. Contei isso mais cedo aqui no meu canal, diz a Devana. Antes, a Rússia forçava que os ucranianos falassem russo. E aí, quando começou aquele movimento democrático da Praça Maidan, eles começaram a cortar coisas da Rússia e trazer a língua original, a língua ucraniana, de volta. Então essa lei de discriminação exige que o ucraniano seja atendido em ucraniano, tá? Então a Devana explica como a Rússia mata. Primeiro a língua, depois a cultura, depois o povo. É um padrão de apagamento. A Rússia nunca começa com tanques, começa com a língua, apagando-a. Depois passa para a cultura, só depois disso mata o povo. Isso não é teoria, é o que eu vivi, diz a Devana. Isso é uma entrevista com um antigo prisioneiro de guerra, um ucraniano prisioneiro de guerra dos russos. É para vocês verem aquilo que eu sempre digo do russo. O nego fica dizendo, não, é o Putin que é mau, o resto é bom. Não. Todos os russos não prestam.
é uma máfia, são criminosos, safados, eles têm o sangue ruim. Bom, deixa a minha opinião de lado, vamos ver o que disse essa entrevista com esse antigo prisioneiro, é o Suspiune Ivano-Frankivski. No terceiro dia, eles, os russos, né? Então, ele está contando a história dele. No terceiro dia, eles, os russos, me levaram a uma cova onde estavam os corpos dos nossos caídos. Não preciso explicar o que é caídos, né? É para a gente tentar mostrar o feio de uma forma bonita, né? Em vez de dizer mortos, a gente fala caídos. São os ucranianos que perderam a vida. Então, havia 8 cadáveres, todos já negros. Eu não conseguia distinguir quem era quem. Me disseram para saltar para a cova com os mortos e eu saltei. Os caras apontando arma, você vai fazer o quê? Eu lhes disse: bem, irmãos, acho que vamos nos conhecer agora. O meu nome é Vova. Parece que vou viver aqui convosco. Mas, 2 horas depois, me levaram para Cassiviar. Então ele não ficou na cova, graças a Deus. Volodymyr Maliuk Trush, antigo prisioneiro de guerra, deu uma entrevista para o Suspiune Ivano-Frankivski. Agora deixa eu explicar o que são russos. Russos não são uma espécie humana. Um ser humano não pode ser portador de uma crueldade tão horrível, de uma inventividade tão satânica em tormento e tortura. São monstruosidades descendentes de bestas raivosas, que, mesmo depois da guerra, isso aí fique anotado nos anais da história. Tanto na guerra quanto na vida, em cada dia, termine com um passo à frente. Dia 1190 da guerra de 3 dias de Putin. A maior defesa do século continua. As forças armadas da Ucrânia contra-atacaram com sucesso ao norte de Vesely. A coalizão de drone se fortalece. Turquia e Bélgica se juntam à iniciativa internacional co-liderada pela Letônia e pelo Reino Unido. Em 2025, os membros da coalizão destinarão 2,750 bilhões de euros para apoiar a Ucrânia, elevando a ajuda total para 4,5 bilhões desde 2024. A Finlândia lança uma coalizão de abrigos para apoiar a Ucrânia. Durante uma reunião em Kiev, os primeiros ministros Denis Mihal e Petteri Orpo assinaram documentos que formalizam a iniciativa. A Ucrânia pretende construir 2.300 abrigos de proteção civil até 2027 e mais 3.000 até 2030. Kiev apela à comunidade internacional para que se junte e contribua. A Alemanha assinou um contrato de 2,2 bilhões de euros com a DIL Defense para fornecer à Ucrânia sistemas de defesa aérea e mísseis Iris-T. O acordo, anunciado durante a visita do presidente Zelensky a Berlim, faz parte de um pacote mais amplo de ajuda militar alemã de 5 bilhões de euros. O post seguinte é mais interessante. Mas, para você entender o post seguinte, eu tenho que dizer o post anterior. Então, lá vai. Ministro da Defesa ucraniano, aquele Umerov, né? Todo mundo conhece, disse que os russos têm 4 dias para apresentar seu memorando de cessar-fogo. A Ucrânia já entregou o documento à Rússia. Já o ministro Sibirra, ou Sibirra, não sei qual é a pronúncia correta, foi mais direto. Por que esperar até segunda-feira? Se os russos finalmente elaboraram o seu memorando,
após 10 dias de reflexões e ataques, ele pode ser repassado a nós imediatamente. Prevemos que a parte russa não vai atrapalhar a próxima reunião e submeterá imediatamente suas propostas à nossa consideração, conforme previamente acordado. Somente uma reunião bem preparada tem o potencial de produzir resultados tangíveis. Ele já sabe que é embromação. Assistência de defesa, investimentos na indústria de defesa ucraniana e apoio ao caminho de integração europeia são os principais tópicos do encontro com a presidente do Bundestag alemão, Julia Klöckner. Zelensky discutiu como alcançar uma paz justa e duradoura. A Rússia ainda não está tomando nenhuma medida nessa direção. É importante agirmos juntos para acabar com a agressividade dela. Agradecemos à Alemanha por sua decisão de destinar 7 bilhões de euros para ajuda militar à Ucrânia esse ano. Conversamos sobre a possibilidade de aumentar esse valor. Contamos com o apoio do Parlamento. Já em 2025, a Ucrânia produzirá muitas armas de longo alcance, nas quais a Alemanha investirá, segundo o Ministério da Defesa. As principais armas para atacar a Rússia estarão prontas em algumas semanas. Geralmente, quando a Rússia começa a fazer ameaças ridículas como essas, é porque alguém está prestes a fazer algo que prejudica diretamente o esforço de guerra russo. Aí a Margarita Simonian disse: o que se diz em Moscou é que se Meres usar armas alemãs para atacar Moscou, e todos sabemos que Kiev não tem capacidade independente para operar Taurus ou outros mísseis de longo alcance, a Rússia não terá escolha a não ser atacar Berlim diretamente. Simples assim. Vai? Vai. E para terminar, uma curiosidade. Na Finlândia, uma fortaleza da época do Império Russo, construída por Alexander Suvorov, foi vendida por €1. Isso aí mesmo que você ouviu, apenas €1. As autoridades da cidade finlandesa de Kotka compraram a fortaleza russa Kymelina, chama Kymeneregord, construída na virada dos séculos 18 e 19, da empresa estatal Senat Kiinteistöt, por apenas €1, relata a Ile. O governo queria se livrar do forte porque era caro mantê-lo. A manutenção custava ao Estado cerca de €200 mil por ano, e em 2023 o Ministério das Finanças estimou que a restauração total exigiria um total de €18 milhões, diz a publicação. A fortaleza está planejada para ser restaurada e usada para fins de museu e turismo, com um café e casas de shows a serem abertos no local. Bacana, pelo menos não se perde esse pedacinho da história. E assim como temos feito esses dias, vamos separar a galeria de abraço em duas. Primeiro, os membros, que foram apenas 16, que passaram pelo canal e fizeram comentários. E assim chegamos ao final de mais esta edição, que esperamos você tenha gostado daquilo que separamos como notícias para mostrar. Fugimos um pouco daquilo que todo mundo fala, porque se todo mundo fala, eu não preciso repetir. Tentei mostrar
um lado um pouco diferente e dando informações de qualidade para que você mesmo tire as suas conclusões, tá? Dos amigos que passaram pelo canal e fizeram comentário, anotamos 76, 7 meia dúzia. Então apenas 76, bem menos que os 200 e tantos que habitualmente eu anoto. É bom para vocês, que fica mais rápido. Ok, um abraço a todos, um abraço ao Carlos Caldeira, de Salvador, Bahia. E, como é tradição, e até amanhã, se Deus quiser.